O reinado do Google está sendo testado agora e a empresa pode deixar sangue na água para os tubarões da tecnologia começarem a abocanhar uma fatia dos seus negócios tão lucrativos. Esse é o assunto do Ligando os Pontos hoje, podcast do Monitor do Mercado que vai ao ar às quintas-feiras às 10 da manhã na home do Terra. Bom, é estranho pensar que o Google não foi o primeiro buscador do mundo, né? Eu sou de uma época, você não deve ter conhecido isso, mas a gente fazia busca no Alta Vista, fazia busca no KD, no Yahoo, para achar umas referências que eram tipo a Barça, assim, era um grande repositório de conteúdo que você tinha que ficar navegando para fazer trabalho escolar. Falei hoje que você se denunciou, botando na coluna do KD. O que KD? Você nem sabia o que era o KD. Nem sabia. Depois que eu vi que era do Yahoo, aí eu entendi, entendeu? Fez sentido na minha cabeça. O Yahoo comprou o KD. Era um buscador brasileiro. Mas não brasileiro. era do Yahoo. Era um buscador brasileiro. Ele foi comprado nos primórdios da internet. Você vê, né? Era um negócio que era feito por pessoas. Tipo, você ia fazendo diretórios de conteúdos, tipo, sites de quem busca justiça, direito, tem que chegar nesses sites aqui. Era meio manual a coisa. Era tipo uma Wikipedia, assim, de crowdfunding. Tipo, da galera se juntando pra se ajudar. Não, era empresa. Era uma empresa que as pessoas que eram dessa empresa ficavam meio que arquivando os sites, sabe? Gerando tags. Era tipo uma lista de telefônica. Era uma lista telefônica de sites. Entendi, perfeito. Então, hoje, se você buscasse mercado financeiro, ações, investimento e chegasse no monitor, via KD, no monitor do mercado, ia ser porque alguém do KD foi lá, viu e cadastrou como finanças, investimentos, quem buscar isso tem que chegar nesse site. Que loucura. Aí o Google revolucionou e ficou muito difícil ser o dono do KD. Mas o Yahoo comprou antes. Tinha o Alta Vista, que era o KD gringo, assim, basicamente. E hoje a gente se acostumou com o Google ser onipresente, né? Pra gente ele é o site de tudo, de todas as referências do mundo. É verbo Google. Exato, você virou dar um Google. Eu até usei o termo que eu não lembrava, que é o que é? Uma metonímia. É a figura do português quando você troca a marca pelo produto, que é usar um bombril em vez de usar uma palha de aço, ou dar um Google em vez de fazer uma busca. Gente, um Google não é um verbo, isso é uma metonímia. Porque ele ficou tão importante que não tem como fugir mais disso. E você ainda foi menos longe, porque eu falo Googlei. Googlei? Googlar. Googlar. Eu utilizo o verbo Googlei. Quando a gente está discutindo, assim, Googlei. Sabe quando você está discutindo quem está certo de alguma coisa? 50 que está certo. Googlei. Googlei. Juro, É um verbo normal. Perfeito. E é genial, né? Porque você vê o Google, né, nesse fim de hegemonia, mas também a galera mais jovem, né? Até pesquisa no TikTok, né? Agora, mas você fala Google aí no TikTok. Google aí no TikTok. Perfeito. Joga aí. É porque joga aí no Google. Sempre foi. Aí joga aí na pesquisa. Tipo, sabe, você já entra na barra como se fosse, eles criaram um mecanismo genial, né? O TikTok, a busca do TikTok hoje em dia é genial. Genial. Tipo assim, eu não sei que algoritmo eles fizeram aquilo, mas é melhor do que a busca do Google. Então, eles têm hoje já no público jovem, são o maior buscador, né? O mais usado. É genial. Porque você usa pouco o TikTok, eu consumo muito. É meu consumo, eu gosto, é minha rede social. Acho muito divertido aprender informações. Choque de gerações em pleno ligando os pontos. Mas quando você pesquisa, por exemplo, eu tô vendo um trecho de um podcast que eles usam um termo financeiro, tipo short. Aí a galera tá no comentário falando. Se tem muita gente que pesquisa short depois desse vídeo, o comentário já fica azul. Então você clica no comentário, ele te leva pro link. Se tem vídeos o suficientes explicando, em cima tem 3 bullet points explicando o que é. Aí você lê os bullet points e você não precisa nem ver o vídeo. Genial. Pois é, então, TikTok tá ameaçando o Google. E agora, essa semana, a OpenAI, ou OpenAI, que é a mãe do ChatGPT, a empresa que criou o ChatGPT, tinha anunciado o futuro das buscas com inteligência artificial. E aí eu fico muito impressionado na possibilidade de haver uma revolução em relação às buscas. Porque é isso, antes o KD, por exemplo, cadastrava manualmente os sites. Depois chegou o Google, que conseguiu te apontar a lista de fontes das buscas que você procura. Agora, com a inteligência artificial bem
formada em cima disso, ela te entrega as respostas, e não mais os sites, e não mais as origens. E sim a resposta, e pode ter ali de acordo com o site tal, de acordo com o site tal, mas acabou a lógica de você, por exemplo, botar um link patrocinado embaixo da resposta. Porque ele já vai responder, você não vai precisar clicar em lugar nenhum. E é muito interessante, né? Que não é só a gente, né, que toma esse susto. O Google, ele perdeu porque começou a ter rumores, né, de que a OpenAI ia lançar nessa segunda. Desde então, o Google chegou a perder 50 bilhões em valor de mercado, dólares em valor de mercado. 50 bilhões. Então, não é isso em ações do Google é, sei lá, 5% no máximo. Então, quer dizer, quase 5%. Não, acho que é bem menos, acho que é tipo 2%, mas enfim. 2 foi só hoje. 2 foi só nesta segunda-feira, porque a gente não sabe. Espero que vocês assistam na quinta-feira. Então, 2%, ele começou a semana com uma queda de 2% já na manhã da segunda-feira. Então, você tem um susto muito grande, porque, sei lá, era a hegemonia do Google. Nunca se pensou em criar mecanismos diferentes, porque, sabe, é a típica coisa que você cria um buscador diferente, ele começa a aparecer no seu navegador, você começa a ficar puto porque tá aparecendo no seu navegador, e quando você pesquisa, aparece a pesquisa no navegador que não é o seu, que não é o Google. Então, tipo, você tem uma clientela, né, que ela é muito bem consolidada, mas aí você cria o maravilhoso mundo mágico do ChatGPT, que e é isso, você fala dos resultados, mas querendo ou não, o que vai acontecer é a mesma coisa que acontece no TikTok, ele vai dar uma respostinha ali, né? Só que a diferença é uma resposta rápida, eficiente, que você não vai precisar clicar em link, do mesmo jeito que a pesquisa do TikTok já vai estar no formato que você consome. Exato. Se você costuma consumir textos assim assado, você treina a inteligência artificial e ela passa a te falar de um jeito assim assado. Se você costuma você quer ver as coisas em tópicos, em bullet points ali, você vai configurar para ela te mostrar a resposta desse jeito. Então fica muito mais simples você ter a resposta do que você procura, do jeito que você procura, e não ter que ficar navegando em sites, o que é preocupante, inclusive para o monitor do mercado, porque a gente vive muito dos cliques de pessoas que estão buscando coisas e chegam ao nosso site. Inclusive, eu não sei como é que vocês chegaram aqui, mas talvez foi dando um Google. E no momento seguinte, quando isso for consolidado, a inteligência artificial, grande chance deles apenas te dizerem: olha, esse episódio do Ligando os Pontos fala isso, isso e isso, e já te resume do jeito que você costuma consumir. Eu não sei como é que você gosta de consumir conteúdo. Eu produzo do jeito que eu acho que vai ser interessante. Agora, para o Google, se ele não faz mais essa ponte, o que ele faz? O que ele vende? Que vamos por número. O Google hoje tem 90% do mercado de buscas. Se considerar mobile, que nosso celular, que não é da Apple, já vem praticamente com o Google integrado ali em tudo. E no desktop, né, na web, que é quando você acessa pelo computador. No caso das buscas, mais da metade da receita gerada pelo Google como empresa é a partir de buscas e outros, que é busca e publicidade no Gmail, no outro aqui no Google Maps, no Google Play, que não são tão relevantes quanto a publicidade do link patrocinado ali, né, dos primeiros resultados do Google de você aparecer ali. São 175 bilhões de receita em buscas e outros, de um total de 307 bilhões de dólares, ambos os números, que foi a receita do Google em 2023. E quando a gente fala de tecnologia, né, por que não existe antes? Na verdade, as inteligências artificiais, elas funcionam quando você coleta várias informações, depois que você coleta essas informações, ela te dá um resultado. Só que isso não dá para acontecer em tempo real, né? Porque você precisa de um acúmulo de informações, ela precisa de tempo para varrer a internet, para aí ela te entregar uma resposta. Para digerir aqui. Então, por exemplo, se você tem um evento, uma guerra, que apareceu agora, um buscador de uma inteligência artificial até então não conseguiria cobrir essa guerra, porque ele levaria um tempo para coletar essas informações, porque ele não trabalha em tempo real. E aí a grande novidade da OpenAI foi que ela está lançando agora um assistente virtual, que é tipo uma Siri, uma Alexa, que faz as coisas em tempo real. Ela traduz em tempo real, analisa foto em tempo real. Então você cria bases para você montar uma tecnologia de um buscador que faça inteligência artificial em tempo real. E o Google, quando a gente fala de inteligência artificial, ele saiu atrás, né, querendo ou não, dentre as outras techs, né? O Google
Ele tenta emplacar era o Bard, né? Depois virou Gemini. Ele está colocando isso em todos os dispositivos e tal, a integração com o Gemini. E o próprio presidente do Google, Fábio Coelho, né, do Google Brasil, eu tive com ele há 2 semanas, mais ou menos 3 semanas, num evento em São Paulo. E ele fala que o Google se posiciona como AI first. Né? Antes era o mobile first, que era o celular primeiro. Né? Primeiro você desenvolve as coisas para celular, porque a população vai acessar via celular primeiro. Depois você bota o Google como mobile only, ou seja, só para celular. E se der sorte, desenvolve também para desktop, para computador, mas foca em celular. E agora virou AI first, né? Que é primeiro inteligência artificial, depois se desenvolve o resto. Mas isso está longe da percepção que o público tem do Google. Você não pensa em inteligência artificial quando você pensa no Google. E, só fazendo o adendo, inteligência artificial generativa, que é essa que gera conteúdos, verbaliza o vídeo, de acordo com o momento, puxando da nuvem. Ela pega o conhecimento da nuvem e gera conhecimento novo. Como assim da nuvem? De todo o arquivo de conhecimento que ela tem. Então, hoje o ChatGPT, né, o mais famoso, que é da OpenAI, ele usa a base de conhecimento da internet até 2021. E aí essa é a nuvem na qual ele trabalha. Você pode, inclusive, delimitar em outros aplicativos ou criar um aplicativo com o ChatGPT e falar, eu quero que ele use, que ele dê respostas usando a nuvem de conhecimento que eu estou colocando aqui, que eu estou delimitando nesse momento. E, no caso do Google, ele tem a internet inteira nas mãos, ele tem a quantidade de usuários tremenda, mas ele não tem uma capacidade de gerar conteúdo com inteligência artificial de forma a chegar no usuário, como a OpenAI chegou. O ChatGPT tem um dado que é muito interessante, que ele chegou a 100 milhões de usuários ativos por mês em 2 meses depois do lançamento. Para o TikTok isso demorou 9 meses, para o Instagram 2 anos e meio. Para o ChatGPT foram apenas 2 meses. Hoje ele está com 180 milhões de usuários por mês. Então é muito impressionante a quantidade de acesso que essa tecnologia trouxe. E agora eles querem levar para outras aplicações. Né? E pensa que você tem essa quantidade de acesso com uma base de dados que vai até 2022. Então você tem, então a informação, ela teoricamente ainda é velha, e mesmo com essa informação velha, é só o jeito que essa informação é apresentada foi tão revolucionário que você coloca todo mundo para entrar no ChatGPT. Hoje em dia é até pago, né? Eles têm a versão paga e barata. Eles têm a versão paga e de graça. Então, hoje em dia, eles têm a versão paga, né, e a versão grátis de 2022, e mesmo assim, você vê, com a versão grátis, você vê a empresa fazendo o chatbot com essa tecnologia, sabe? Você vê com a versão básica, a primeira versão do ChatGPT, eles já tiveram 1001 atualizações, mas a primeira versão já fez todo mundo se apaixonar, entre aspas, né? Então, você tem querendo ou não, clientes que estão fidelizados à OpenAI. Então, se você cria um projeto novo, difícil, né? Então, difícil, mas é um micro mundo, né? A gente pensa, a OpenAI hoje, 100 milhões de usuários, 180 milhões de usuários por mês. É gente pra caramba. Mas pensa no Google, cara, é um pedacinho de um pedacinho de um pedacinho. Só que se uma empresa dessa, que é uma startup, que tem a Microsoft entre os seus grandes investidores, a Microsoft, essa gigante que compete diretamente com o Google pelas primeiras posições de maior empresa do mundo, começa a abocanhar a fatia da receita mais importante que tem para o Google, que é a receita de publicidade em busca, o que vem depois? Vem mais gente querendo um pedaço. Vem mais empresa vendo que uma tecnologia disruptiva, como a inteligência artificial generativa, pode acabar com o reinado em diversos aspectos do Google. E com isso a tese da empresa começa a sofrer, porque o Google estava operando, né, a ação do Google estava sendo vendida até semana passada no patamar mais alto da história. Ou seja, a ação nunca tinha valido tanto, a empresa nunca tinha valido tanto. E aí chega um desafio desse de ter que se afirmar numa tecnologia que o Google não conseguiu navegar tão bem até agora, que é a inteligência artificial, contra o maior player do mundo disso, que é a OpenAI, e
num setor que é o mais relevante para as receitas do Google. Com isso, o Google começa a se enfraquecer a tese da empresa, tese de investimento, de compra das ações. E aí, nessa semana, ele começou a sofrer um pouco e as ações já começaram em queda. Nessa segunda-feira, como a gente falou, na abertura elas estavam caindo 2%. E eu acho que é até caricato, né? Você tem um mercado que se animou muito com a perspectiva da inteligência artificial. Eu estava olhando os dados da NVIDIA, por exemplo, que é uma das únicas empresas que faz chip de inteligência artificial. E que está na bolsa. Empresas de inteligência artificial que estão negociadas na bolsa. A OpenAI não é negociada, né? A NVIDIA, de um ano para cá, as ações dela subiram 200 e tantos %. Se você botar de 5 anos para cá, é 3.000%. Eu não consigo nem misturar isso, 3.000% de alta. Faz essa conta aí. É principalmente porque ela produz os chips para a inteligência artificial, que precisam ser chips que processem de jeito mais rápido, etc. E passou a fornecer para o mercado inteiro, porque virou a grande corrida da inteligência artificial. E a NVIDIA era a grande produtora de chips. Tinham mais algumas empresas menores, mas ela era a única gigante que estava ali oferecendo para quem quisesse. E a corrida foi fantástica para eles. E apesar deles não serem, né, concorrentes, na verdade, eles distribuem, né, para a OpenAI, você tem um processo, você tem uma mensagem clara no mercado, né? O Goldman Sachs, se eu não me engano, a maioria desses bancos gringos soltou no ano passado vários relatórios sobre o futuro e a inteligência artificial. A NVIDIA é top pick de todo mundo. Então você tem um mercado se delimitando de que esse é o futuro. E você tem o Google, que sempre foi o pioneiro e o líder no mercado tech, ficando sofrendo dessa disrupção. Ele só ficou para trás, do nada surgiu essa tecnologia e agora ele, em vez de estar tentando, em vez de estar lançando, né, ele está correndo atrás de algo que talvez ele nem consiga alcançar, porque essas coisas se você parar para pensar, né, o que a gente faz de inteligência artificial, o quanto a gente cresceu, né, no último ano. É uma tecnologia que ela muda muito rápido e ela fica melhor muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, para você ficar obsoleto num projeto desse, se você não começou cedo, as pessoas vão te passar muito antes, muito hoje. É a mesma coisa que, sei lá, o Brasil querer ir para a Lua agora, já foi passado há muito tempo, sabe? Você querer competir com uma NASA tendo criado, sabe, tipo, a aeronáutica hoje. Então você tem um processo. Então você tá muito atrás. O processo de ficar obsoleto muito rápido, né? De ser ultrapassado. E é chocante, porque o Google, pô, como é que o Google é obsoleto? Então, mas o Google não é obsoleto, convenhamos. É só um pitaco aqui. Mas ele começou a produzir os próprios chips de inteligência artificial. Ele anunciou que vai começar a produzir os próprios chips. E aí, nesse evento que eu estava lá do Google, com o Fábio Coelho, presidente, né, CEO do Google no Brasil, eu perguntei, olha, a produção desses chips próprios é um degrau para o crescimento? Ou seja, vocês não conseguem crescer se vocês não produzirem isso? Ou vocês estão fazendo isso para ser uma nova linha de receita e passar a competir com outros players do mercado vendendo chips de inteligência artificial? E a resposta dele foi interessante, foi mais na primeira linha, que o Google sempre aposta em tecnologia proprietária. Ele gosta muito de tecnologia proprietária. Os servidores são tecnologia proprietária. Os chips, eles querem que seja tecnologia proprietária, porque eles têm uma rede enorme para trafegar por esses sistemas e sempre perigoso para o crescimento você estar com tecnologia de terceiro, porque você vai ficar dependente desses terceiros para sempre, né? É interessante, mas, ao mesmo tempo, pensa por outro lado, se você não está comprando de terceiro, você vai demorar para chegar lá. Eu anotei aqui que o YouTube foi comprado em 2006 pelo Google. Hoje ele é uma fonte enorme de receita do Google, uma fonte enorme de tráfego, e as pessoas ficam muito tempo no site. Anúncio. Exato. É um tráfego forte, as pessoas ficam muito tempo, os anúncios são efetivos, são caros, mas ele foi comprado em 2006, ele não foi desenvolvido pelo Google. Tudo isso para falar que a aposta em tecnologia proprietária talvez demore mais a dar fruto, se não der água. E fora que foi conversando com um cara da NVIDIA, que eu entendi esse processo. Foi conversando com o executivo da NVIDIA, que eu entendi esse processo. Mas é mais ou menos assim, você quer fazer um chip de inteligência artificial. Aí você quer fazer esse tipo de inteligência artificial, mas você precisa, para ele funcionar bem, de um servidor perto, de um data center perto.
Então, não é só que você vai ter um chip, você tem que fazer o chip. Aonde o chip for ser usado, você tem que ter um data center próximo que rode essa tecnologia. Então, na prática, não é só eu vou fabricar e eu vou exportar. Eu vou fabricar, eu vou exportar, eu vou ter que botar equipamentos em todas as cidades grandes, de todos os lugares que eu exporto, para conseguir montar um projeto. Então, apesar do Google já ter, por exemplo, o Google tem isso mundialmente, a OpenAI não tem, né? Mas a OpenAI tem a Microsoft que tem. Então já dá para compensar. Mas por exemplo, a própria Microsoft é cliente dos data centers da NVIDIA. Então, se o Google não cria... É mesmo? Se o Google, é a maior cliente dele, se eu não me engano. Se o Google não cria uma tecnologia própria, na verdade, quem concentra o mercado é a NVIDIA. Não é nem a OpenAI, não é nem que ele vai perder esse espaço para a OpenAI. Ele vai perder para a NVIDIA, que era uma empresa Mas ele vai ficar dependente, nem perder, ele fica dependente da NVIDIA também, né? Porque para eles, para a visão de mercado do Google, é preocupante ser dependente de um fornecedor a mais. E eu acho que quando você tem uma empresa dessa, que é grande que nem o Google, tem uma expectativa de legitimação daquela empresa, da tese daquela empresa. É importante que a empresa não só entregue, mas como ela pareça que está entregando. É claro que a força comercial das aplicações de inteligência artificial ainda vão ser testadas. A gente não sabe o quanto dinheiro esse negócio vai gerar, mas as perspectivas de todos os grandes bancos é que esse é um mercado bilionário que está embrionário ainda. Ou seja, ele está começando agora, mas ele vai valer muito. E agora esse mercado novo vai testar o reinado do Golias da internet, do Google, do site que provavelmente trouxe vocês aqui nesse podcast. Então é hora de ficar de olho e não parece a hora de fazer grandes apostas no Google, porque para ele continuar o ritmo de crescimento que levou as ações ao nível mais alto da história na semana passada, provavelmente vai exigir muito suor. Esse foi mais um episódio do Ligando os Pontos. A gente tá aqui no YouTube toda quinta-feira e às 10 horas da manhã na Home do Terra. Se inscreva no YouTube, siga a gente no Instagram, no Twitter e no TikTok. E no Spotify, quem quiser ouvir. E no Spotify também. Muito obrigado, gente. Até a próxima.